Eu sei que todos aqui já sentiram nesta noite a presença do Senhor. Então, vamos orar. Grande e eterno Deus, em nome de Jesus, mais uma vez diante da sua presença que estamos nesta noite, eu quero, Senhor, te agradecer, pois já senti a sua presença neste lugar. Espírito Santo, fica presente, seja presente em nossas vidas nesta noite. Senhor, permaneça conosco, pois carecemos, precisamos de Ti, Senhor. Sem o Teu Espírito Santo, ó Deus, não somos nada. Então, Senhor, permaneça conosco nessa reunião, faça presente na minha e cada vida, em nome precioso de Jesus. Continue, Senhor, aleluia, fazendo com que nós sentimos a Sua presença. Nada é mais importante, Espírito Santo, do que a presença do Senhor nesta noite. Amém? Amém. É com muita honra que iniciamos a entrada do corpo, gestor e palestrante dessa noite. Para a composição da mesa, convidamos o presidente da Citramed, diretor do Instituto Educacional e Cultural Ebenezer, pastor José Altamiro de Jesus Meira. O presidente da Igreja Evangélica Nova Vida, pastor Divino Pereira. Representando o pastor e vereador Elvis Cortes, convidamos o pastor Ramon Barbosa Coelho. Representando o jornalista Carlos Viana, convidamos o pastor Divino dos Santos. O segundo vice da Citramed, o pastor Wellington Mendes Bastos. E o pastor Renilton Pires da Silva. Registramos também as seguintes autoridades: pastor Antônio Eloy, pastor Emilson Batista da Silva, professor José Gilberto de Souza, missionário Nilson Pinheiro da Cruz, professor Walter Vanderlei, pastor Genaldo Santos de Santana, pastor Robson Pereira da Silva, a secretária da Citramed, Latiane Marques Sena Teixeira Meira, vice-presidente do ESEP, Wagner Rodrigo Meira. Neste momento, convidamos todos os presentes para ficarem sob seus pés para a execução do hino nacional brasileiro. Desafio nosso peito à própria morte.
Convidamos o digníssimo presidente da Aspramed, pastor José Altamiro de Jesus Meira, para proceder à abertura do segundo encontro de líderes e pastores. Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento. Amém. É um prazer, é uma honra nós estarmos em mais um encontro da Aspramed e junto com a Comatecram, com os obreiros da Comatecram, fazendo mais este encontro de pastores e líderes aqui, trazendo nesta noite um seminário sobre o papel da igreja na sociedade. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus Cristo. E mais uma coisa, antes de chegar lá no final, eu quero de coração agradecer ao pastor Renilton, agradecer ao pastor Robson. Estou sentindo, o pastor Robson, chamei ele, está por aí, Robson. Então, ao pastor Robson e a vocês que trabalharam, porque, olha, vocês me surpreenderam com essa mesa aqui. Eu tenho que falar, eu não vou estar falando que não. Vocês me surpreenderam. As moças, gente, que traje, meu Deus do céu, pastor Divino, né? A igreja, a mesa, olha, vocês realmente nos ultrapassaram lá no grupo. Amém? Que Deus abençoe ricamente no nome de Jesus Cristo. E está bem. Nascido em 1963 em Braúnas, no Vale do Rio Doce, e criado em Belo Horizonte, Carlos Viana é repórter e apresentador de rádio e televisão, pós-graduado em Gestão Estratégica de Marketing pela UFMG. Convidamos o representante do jornalista Carlos Viana, o pastor Divino dos Santos, por gentileza. Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. Fiquei confuso aqui se era só as considerações preliminares ou se era já a fala definitiva. Eu quero, em nome do jornalista Carlos Viana, parabenizar o pastor José Altamiro e toda a mesa que está aqui, em especial o pastor Divino, também o representante do Cortes. Queridos, é um prazer poder falar com vocês aqui. E eu já tive até uma surpresa aqui, né? A Kátia, uma grande amiga, já há muito tempo que nós nos conhecemos, tivemos a oportunidade de servir ao Senhor na Igreja Batista Novo Alvorecer. Na ocasião, o pastor Alberto era o pastor, e foi um prazer muito grande. Queridos, nós estamos num momento crucial na história do nosso país. E o Brasil, como nunca, ele tem passado por uma situação onde a igreja precisa se colocar no seu verdadeiro papel e na sua verdadeira posição para ser o divisor das águas da história até agora e da história daqui para frente. Sabemos que ao longo da história do Brasil, a igreja foi fundamental em todas as diretrizes que o país tomou. Só que nesses últimos anos, principalmente depois da Constituição de 88, nós temos visto uma nova modalidade de ideologias entrando no mundo afora. E a isso eu quero identificar como sendo uma agenda globalista. E nessa agenda globalista é admissível a entrada de tudo quanto se pode fazer. E essa agenda globalista, ela tem uma característica muito específica, que é uma espécie de introdução. Eu quero ver aqui como pastor uma introdução de uma definição clara de uma luta espiritual que a igreja e que o mundo está enfrentando e que está se travando hoje na realidade da vida humana, da vida social, da vida dos direitos individuais e principalmente no mundo espiritual.
A palavra de Deus, ela é poderosa. Eu sou presidente do conselho, do diretório estadual da Sociedade Bíblica aqui em Minas Gerais. E quando o pastor Altamiro disse que eu deveria trazer uma palavra falando sobre esse tema do papel da igreja na sociedade, me veio à mente esse texto aqui. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Queridos, hoje nós estamos na necessidade crucial no nosso país de apresentar os verdadeiros valores do Evangelho. O Evangelho é a manifestação da natureza de Deus. O Evangelho é a manifestação do Deus encarnado entre nós. O Evangelho é o meio pelo qual Deus tem para salvar o mundo. O Evangelho é uma ideologia. O Evangelho é um conceito de vida. O Evangelho é um conceito social. O Evangelho é um conceito de família. O Evangelho é um conceito histórico. O Evangelho é um conceito de vida para o indivíduo. O Evangelho é a boa nova de Deus para os homens. O Evangelho é o único meio que nós temos para trazer aos homens pecadores a natureza de Deus, a vida de Deus. Aleluia. Pastor, qual é a implicação do Evangelho e esse problema que nós estamos discutindo sobre a presença, a influência, a importância do papel da igreja no mundo que nós estamos vivendo hoje? E quando eu digo mundo, não é só a realidade do Brasil, mas é a realidade que está em todo o globo, a realidade propositiva de ideologias que estão vendo, que estão se realizando, que estão se concretando e estão se estabelecendo essas ideias, não apenas para o momento, mas para um futuro prolongado. Estava conversando com uma professora e ela defendia muito essa questão dos direitos de gênero, dessa política da introdução da ideologia de gênero no meio da sociedade. E a certa altura ela me disse, porque passamos a ser muito confidenciais, éramos alunos do mesmo curso que estávamos fazendo, e ela disse: pastor, todos os meses, todos os anos nós recebemos dezenas de cursos para formatar na mente de professores, de pensadores, conceitos e valores que vão estabelecer-se para uma nova realidade no mundo. E a perspectiva desses pensadores é que dentro de 400 anos nós teremos uma outra proposta de vida sobre a face da terra. Então, quando eu digo que essas ideias que estão aí hoje, elas não são para agora, elas são para daqui a 400 anos, elas são daqui para frente. A perspectiva desses pensadores não é para daqui a 10, 15, 20 anos, é daqui para 400 anos, para formatar um conceito ideológico na vida da raça humana. É essa mentalidade que as pessoas têm tido aí. E o Evangelho já está sobre a face da terra há mais de 2000 anos. Os conceitos judaico-cristãos têm permeado a história da humanidade, desde Abraão,
Por que não falar desde Adão? Porque o conceito judaico-cristão nada mais é do que as ideias, os conceitos e os valores de Deus para os homens. O Evangelho, queridos, tem no seu bojo a estrutura para nortear as nações. O Evangelho tem no seu bojo estrutura para nortear as civilizações, a humanidade. Por isso, queridos, tomar conhecimento da nossa história, da história da Igreja de Cristo Jesus na face da terra, tomar conhecimento de quais são os verdadeiros valores que regem a nossa proposta de vida. Estava ouvindo um filósofo, André Felipe Pondé. Vale a pena você entrar nesse endereço e jogar lá nesse assunto, medos contemporâneos, com o filósofo André Felipe Pondé. Ele vem descrevendo os medos que os homens têm desde a sua existência, desde o início da sua existência. E ele chega no Brasil e começa a discutir os medos que nós estamos tendo hoje no Brasil. E ele, por acaso, coloca a ideia dos medos, ou do medo, que os jornalistas, que os intelectuais estão tendo por causa da presença da igreja e a transformação que a igreja, que o Evangelho propõe. Que olha, que esse homem não é crente, ele não conhece nada a respeito de Jesus, ele não teme a Jesus, ele não crê em Jesus, como diz as Escrituras. E ele aponta dizendo o seguinte: a igreja evangélica brasileira tem apresentado soluções sociais que os governos estão às loucuras buscando encontrar, mas não conseguem encontrar. Mas a igreja, ela simplesmente começa a pregar o Evangelho para as pessoas de baixa renda, para as pessoas de um modo geral, mas ele coloca especificamente uma mulher pobre, que é empregada doméstica e que se converte. E que você vai analisando sobre a perspectiva, ele está falando sobre a perspectiva de alguém que é intelectual e vê uma empregada pobre que se converte. E você conhece a história daquela mulher, e a história daquela mulher é que o marido dela batia nela, ele era alcoólatra, os seus filhos estavam envolvidos nas drogas, e de repente você começa a ver a história daquela mulher mudar, porque você vai observando aquela mulher, a história daquela mulher dentro da sua casa. Agora ela disse que está indo na igreja, e ela está começando a ouvir o Evangelho, e ela começa a chegar na sua casa para trabalhar com um ar mais leve, com um rosto mais expressivo de alegria, porque ela começa a ser recebida na igreja, ela é envolvida na igreja. Quando o pastor fala que as mulheres, o pessoal preparou essa mesa, quem foi que preparou essa mesa? Com certeza foi um grupo lindo de mulheres que estavam ali dentro, não é verdade? Essas mulheres poderiam estar em qualquer outro lugar agora, mas elas foram envolvidas por essa igreja aqui. Quem é o pastor? Eu sei que é o pastor aqui, né, pastor? Elas foram envolvidas por essa igreja aqui. Homens e mulheres alcoólatras, drogados, homens que espancavam suas esposas e que agora estão vivendo uma vida de tranquilidade dentro de casa, estão vivendo uma vida próspera financeiramente, não só por causa dos propósitos financeiros e da prosperidade que a igreja traz e propõe para os seus membros, mas é porque agora ele dizima, ele oferta, ele traz da sua igreja, a sua oferta, o seu dinheiro, e o dinheiro que ele gastava na bebida, nas drogas, agora ele reserva esse dinheiro para si, melhora a casa, pinta as paredes, muda o piso, arruma o banheiro, faz um muro, limpa, faz um belo jardim. É essa a transformação que as pessoas aí fora, queridos, estão analisando, seus pastores. Cientistas estão analisando e vendo nesses atos, nesses fatores tão tranquilos para nós, tão sensíveis para nós, tão normais para nós.
estão vendo isso, e ele acaba a sua palestra dizendo: olha aqui, isso está deixando os nossos jornalistas, isso está deixando os nossos pensadores em pânico, porque eles, com uma mensagem simples, com uma coisa simples, mudam a vida das pessoas e propõem uma reintegração, propõem uma colocação do cidadão a ser reconhecido como cidadão dentro da estrutura da sociedade. Agora, indivíduos que têm direito, indivíduos que têm consciência dos seus direitos, indivíduos que passam a usar as ferramentas das políticas sociais que nós estamos aí, das políticas públicas que nós estamos aí. Pastores, eu tenho pouco tempo para falar, mas chegou o tempo em que a igreja, em que essa igreja aqui, pastor, em que a sua igreja, a minha igreja, pastor Divino, a sua igreja, que é um diferencial na região que o senhor está, é um diferencial, porque eu conheci a sua igreja, ela ainda era numa igreja, a gente entra assim, mas lá a gente descia, né, pastor? É o primeiro templo que eu conhecia lá. Agora, eu passo ali e vejo aquele templo e falo: meu Deus, o Senhor é muito bom, né? E eu fico pensando, queridos, assim como na comunidade do pastor Divino, na região do Santa Terezinha, quantas pessoas foram transformadas e arrancadas do mundo das drogas, arrancadas dos crimes e da vida social de crimes, de bandidagem. Uma vida completamente diferente, anormal, aquilo que nós propomos como lógico de vida, aquilo que as políticas públicas propõem para o cidadão, de tornar um homem libado, um homem saudável, um homem psicológico, emocional, relacional, financeira, saudável. A igreja tem esse papel. A igreja é a portadora do Evangelho das Boas Novas de Deus. Então, queridos, meus amigos, nós estamos passando por um momento crucial, como disse no início. Sabe por quê? Porque nós estamos nas eminências de uma grande eleição para o nosso país. O TSE, o Superior Tribunal Eleitoral, os juízes trabalharam até as 2 horas da madrugada desse dia, para decidir, para julgar, numa demonstração de democracia, de direito, de preservação de direito de um cidadão, para dizer que ele não podia continuar sendo um candidato à presidência do país, estando preso e principalmente tendo a sua ficha suja. Sabe de onde surgiu essa ideia de ficha limpa? Sabe onde surgiu isso? Dentro das comunidades de base da Igreja Católica, que é um povo cristão, que é também um povo que, apesar das nossas diferenças teológicas, eles têm também princípios e valores da palavra de Deus para nortear a vida deles. E é por causa dessa proposta que depois foi se agregando a eles essa questão da ficha limpa, outras organizações, outras associações, e hoje se tornou uma lei no nosso país. E é por causa dessa presença, vamos dizer aqui, da igreja no mundo político, no mundo social, é que nós estamos sendo preservados de um sujeito que, se fosse novamente presidente do país, ele iria vingar das desonras que ele diz sofrer. Então, queridos, nós queremos abordar aqui essa questão. Meu tempo já está acabando, né, mano? Quantos minutinhos eu tenho aí? Quem está contando o tempo aí? Né? Isso, você esqueceu de me falar, né, rapaz? Aí ficou lá, né? Queridos, nós não queremos trazer à memória de vocês essa questão, mas queremos dizer o seguinte: essa proposta, a princípio, queridos, eu sou pastor, tá bom? Embora eu esteja hoje aqui representando o Carlos Viana como assessor dele, eu sou pastor. E o Carlos Viana, há uns 5 meses atrás, ele me chamou e falou: Divino, eu preciso da sua ajuda com as igrejas evangélicas aqui em Minas e em Belo Horizonte.
Eu falei aqui, Carlos Viana, eu sou um pequeno homem, estou aqui na Igreja Batista Getsemane, o pastor Jorge é o nosso pastor, né? É o nosso pastor, porque ele também é de lá. E eu tenho que conversar com ele. Você fala, Divino, está liberado, vai lá ajudar o Carlos Viana. Eu irei te ajudar com muito prazer. No entanto, pastor Carlos Viana, eu estou indo, porque eu tenho um projeto na minha mente, um projeto para buscar resgatar a nossa nação, em apresentar ou somar a esse projeto, porque eu descobri que tem muita gente pensando a mesma coisa que eu penso também, de nós propormos para o nosso país uma estrutura nascente dentro da igreja, uma estrutura de governabilidade para a nossa nação, com os princípios e valores do Evangelho, aonde os valores do Evangelho sejam o politicamente correto, porque o politicamente correto aí fora estão escritos aqui nessas leis que eu trouxe aqui, nessas proposições de leis que estão no Congresso agora e que deverão ser votados. Nós não sabemos as ameaças disso. Mudança de certo financiado pelo governo, aborto liberado. Agora dia 3 e 6 de agosto, no mês que nós terminamos agora, teve em Brasília uma audiência pública no Superior Tribunal Federal para se discutir se nós liberaríamos ou não o aborto de forma legalizada, para além daquelas normativas que já estão pontuadas na nossa lei, que é na questão do pôr em risco a vida da mãe, o abuso, se a gravidez é proveniente de um estupro, ou se a criança é anacéfala. Essas questões poderiam abortar naturalmente, mas agora a proposição é que a mãe possa fazer o aborto a qualquer momento que ele queira, até a 12ª semana. Essas leis estão agora tramitando no Congresso. Essas propostas de leis estão sendo trabalhadas lá. E outras que estão se levantando de uma forma direta com relação à igreja. Porque o grande trabalho, queridos, não é apenas uma questão política e social. Nós precisamos entender e termos a dimensão do Apocalipse, a ideia do Apocalipse, de que nós estamos em uma grande batalha espiritual. É um Deus que estão tentando afrontá-lo. É um Deus que está sendo colocado como pejorativo, um Deus que não existe, um Deus que nós não queremos. Os nossos artistas estão dizendo, esse país está uma miséria para se viver. Eu falei miséria para não falar a palavra que ela usou, porque a nossa Constituição não é a Bíblia. Nós não queremos que a Bíblia seja a Constituição do nosso país, não. Mas nós queremos que valores e princípios que preservam a vida das pessoas, a integridade, o direito das pessoas, sejam preservados para os nossos cidadãos, para os nossos filhos que nascem, homem ou mulher, para os nossos filhos, para que eles tenham o direito de serem crianças, de serem seres humanos normais, e não precisam estar sendo violados e agredidos e sendo colocados à marra, goela abaixo deles, toda essa podridão desse mundo globalizado, dessa agenda globalista, que nada mais é do que um reflexo da ação de Satanás para roubar, matar e destruir. Então, queridos, como igreja, eu quero deixar o desafio para vocês, para nós, de nós começarmos um projeto de Deus. E nesses seminários e nesses encontros é de onde virão os fóruns, as ideias, para a militância dos valores da palavra de Deus, para o resgate da nossa sociedade, para o resgate da nossa cidade, para o resgate do nosso estado, para o resgate da nossa nação. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Nascido em 1971, em Belo Horizonte, como palestrante em seminários e conferências, aborda assuntos como a unificação das famílias, combate ao uso de drogas e outras questões sociais,
formado em teologia, convidamos os representantes do vereador pastor Elvis Cortes, pastor Ramon Barbosa Coelho. Gentileza. Boa noite, mesa, boa noite, irmãos, pastores presentes. Eu agradeço o irmão pela apresentação. Vim agora há pouco de um trauma de apresentação no Vale do Aço, onde participava de um congresso falando do mesmo tema abordado nessa noite. E o rapaz que me apresentou, ele pediu que todos orassem pelo pastor e começaram a orar pelo pastor Ramon. No decorrer da oração ele dizia: Senhor, abençoe o pastor Ramon, esse homem que sabemos que é servo do Senhor, mas esse homem que não vale nada, que é um trapo de imundícia, esse homem que é como o pó. Falei, meu Deus, quando o pessoal abriu os olhos, quando eu abri os olhos já não tem mais ninguém para me ouvir. Na verdade ele cita as palavras do profeta e as palavras de Jeremias, quando ele diz, mas não precisava dessa forma. Eu disse: irmão, aguente por favor. Quero agradecer aos irmãos por essa oportunidade e agradecer a todos e parabenizá-los por essa iniciativa. Estou aqui representando o pastor Elvis, vereador em Belo Horizonte, pelo segundo mandato, que por agenda já marcada anteriormente a esse evento, ele não pôde estar presente, mas estamos aqui representando. Falar da importância do papel da igreja na sociedade, embora seja extremamente importante, mas não é falar de algo que acabamos de descobrir. Não é falar de nenhuma novidade que, em decorrência das tragédias, das assolações, dos problemas que enfrentamos na sociedade, o descrédito, então nós descobrimos e despertamos para a necessidade da igreja falar que tem uma importância na vida da sociedade, que tem um papel fundamental na vida da sociedade. Isso não é um achado, isso não é uma novidade. Esse seminário, essa proposta, não é uma descoberta atual. Falar da importância da igreja é lembrar ou relembrar das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. É se lembrar das palavras e de uma comissão entregue à igreja, palavra que sai da boca do Senhor há mais de 2000 anos atrás, quando no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 15, ele diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando ele está falando isso, ele está dizendo: você não se reúne num templo, não se reúne entre quatro paredes, mas vocês precisam sair. E quando ele fala precisa sair, ele está falando de uma influência na sociedade. A palavra do Senhor Jesus em Atos é de Cristo. Atos capítulo 1, verso 8: não vos cabe saber o tempo ou a hora oportuna, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vós sereis as minhas testemunhas aqui, ali, em todo lugar. Isso é a comissão entregue para a igreja. Tem uma relevância, a igreja sempre teve um papel extremamente importante na sociedade, porque ela é comissionada por Cristo. Em Mateus capítulo 5, verso 13 em diante, foi Cristo que diz aos seus discípulos, e depois estende-se à igreja: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É comissão de Cristo Jesus para todos nós. A humanidade ela vai descobrir, através do exemplo da reforma, como a Bíblia, sendo vivida, tem o poder de impactar uma sociedade. Quando Lutero ele vai clamar a liberdade ao mundo moderno, quando vai dar um passo para esse progresso da humanidade, no que tange não só a vida espiritual, mas também em todos os segmentos, que a igreja tem a responsabilidade de entrar e fazer e estabelecer princípios, preceitos e conceitos estabelecidos por Deus. Essa é a função da igreja. Eu quero relatar para vocês, no registro do livro Breve História do Povo Inglês, de Green, declara que, abre aspas, nenhuma transformação moral maior já experimentou uma nação
do que a experimentada pela Inglaterra na última parte do reino da Rainha Elizabeth. A Inglaterra veio a ser um povo de um livro só, a saber, a Bíblia. A influência que a igreja passa a ter na sociedade é quando ela apresenta os preceitos e os conceitos do Senhor. E quando nós falamos de conceitos e preceitos, nós não estamos nos limitando apenas à vida espiritual, a ganhar almas para o Senhor. Nós estamos falando daquelas 613 ordenanças que o Senhor estabeleceu a Moisés e que ele desce e entrega ao povo. É o estabelecimento dela que foi entregue à igreja como comissão. A igreja tem a obrigação de influenciar. Ela tem a obrigação de estar próxima. A igreja, ela tem a obrigação de influenciar essa sociedade ao que cerne conhecimento da vontade de Deus. Por isso que no século XVIII, Wesley ele vai pregar, mesmo não sendo ainda aceito e tendo